Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 23 de setembro. Hoje, sexta-feira, nós somos convidados a celebrar a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. Existe na igreja, amados irmãos e irmãs, uma expressão de que não somos nós que nos afeiçoamos aos santos de Deus, mas são eles mesmos que nos escolhem para que possamos amar a Deus por meio de seus exemplos. Digo isso porque muitos são devotos de São Padre Pio, do qual ele mesmo vai dizer posteriormente serem seus filhos espirituais. Hoje queremos rezar e pedir por todos os filhos espirituais de São Padre Pio, também pela Ordem dos Capuchinhos, do qual ele fazia parte. Ele era franciscano capuchinho. Que o Deus da vida possa, por meio do ministério desses homens, levar a palavra de Deus aos corações. Que São Padre Pio de Pietrelcina nos ajude a ter este amor profundo ao Deus da vida, à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, e aos santos anjos. Então, nada mais oportuno de que nesse caminho imediato e preparatório para a festa dos arcanjos, a igreja também celebrar a memória, e por que não dizer a festa, de São Padre Pio. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, neste mês da Bíblia, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de São Padre Pio. Pio nasceu na Itália em 1887 e lá faleceu em 1968. Padre Capuchinho, caracterizou-se pela sublime direção espiritual dos fiéis, pelo atendimento assíduo às confissões e pelo amor à celebração eucarística. Aliviou os sofrimentos de muitas famílias, construindo o hospital denominado Casa Alívio do Sofrimento. Ao longo de vários anos, suportou com admirável serenidade os estigmas de Cristo. A seu exemplo, vivamos com entusiasmo a nossa vocação e missão. Amados irmãos e irmãs, procure o filme de São Padre Pio de Pietrelcina no dia de hoje. É um filme extenso, mas garanto que
É um filme que cativa e que nos leva a perceber um amor de um Deus apaixonado por todos nós. Ele realiza seus sinais, seus benefícios em favor da humanidade em seus santos. Amados irmãos e irmãs, não é privilégio de um ou de outro. Se Deus permite que no mundo venham santos ou santas, é em benefício e favor de todos. São Padre Pio de Pietrelcina não é simplesmente restrito aos capuchinhos, mas é patrimônio, poderíamos assim dizer, se podemos usar essa expressão, de toda a Igreja. São Padre Pio então nos ensina um amor profundo ao Senhor pela Santa Eucaristia, pela confissão, enfim, por esta busca de estar unido à Igreja. Para compreendermos bem todo esse amor de São Padre Pio por Jesus Cristo, é importante entendermos e olharmos um pouquinho para o Evangelho de hoje, para esta pergunta fundamental. A pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e a cada um de nós se dá de uma forma muito precisa. Primeiro, São Lucas faz questão de pontuar. Jesus está em profunda oração. Jesus está rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Depois desse momento de oração, eis que surge a pergunta. Primeiro, Jesus pergunta aos seus discípulos o que é o boato, o que está sendo dito a respeito dele por aí. Então, os discípulos dizem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Amados irmãos e irmãs, nós, enquanto batizados, não podemos incorrer neste falatório. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos saber bem quem é Jesus Cristo em nossa vida. Não façamos como alguns dizem que é isto, outros dizem que é aquilo. Jesus é, de fato, a razão, o centro de nossa vida. Ele deu a vida para que tenhamos vida e vida em plenitude. Então a pergunta se direciona aos discípulos, àqueles que estão com Jesus. E Pedro, representando a igreja, responde: o Cristo de Deus. Amados irmãos e irmãs, Cristo e Messias significam praticamente a mesma realidade, o ungido de Deus. Jesus é o ungido, escolhido, aquele que veio ao mundo para nos conduzir a Deus, para nos levar a Deus. É importante tomarmos consciência de que Deus mesmo vem nos visitar. Não faz muito tempo, amados irmãos e irmãs, que nós ouvíamos por meio da liturgia aquela experiência tão bonita, aquela experiência tão profunda de uma mãe que vivendo, encaminhando a um cortejo, diante então do seu filho que estava morto, eis que um outro cortejo também vai ao seu encontro. Nós dizemos que é o encontro de dois cortejos, o cortejo da vida e o cortejo da morte. A viúva de Naim junto ao seu filho, este cortejo de dor. Jesus e os seus discípulos, o cortejo da vida. A vida vence a morte. A vida é maior que a morte. Por isso, amados irmãos e irmãs, no final deste relato, então, da viúva de Naim, diz que o povo fica maravilhado e termina dizendo: Deus veio visitar seu povo. Realmente, Jesus vem não só visitar, Jesus vem morar conosco, vem se fazer presente, vem caminhar conosco, assumir as nossas dores, para que nele possamos ter vida e vida em plenitude. Jesus então proíbe Pedro e os demais que falem acerca da sua divindade, mas começa a falar abertamente do seu sofrimento,
de que ele vai ser rejeitado, que os entendidos da lei vão querer matá-lo, mas a morte não tem vez sobre a vida dele. Ele ressuscitará no terceiro dia. Este é o mistério da nossa vida, o mistério de nossa fé. Cristo deu a sua vida para que tenhamos vida nele e vida em abundância. São Padre Pio de Pietrelcina conseguiu entender isso em plenitude. Desde criança, o seu coração se fez sensível ao amor de Deus. Peçamos intercessão a este grande santo, que também o nosso coração se faça sensível ao amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.